Olá, boa tarde a todos. Me chamo Lucas e vou apresentar a vocês o artigo intitulado Os 50 anos da ditadura militar na Amazônia, guerrilhas, lutas e resistência alternativa na floresta, que se trata de um trabalho produzido a partir de um projeto de iniciação científica, o PIBIC. E em cima desse artigo, eu pretendo trazer algumas reflexões a respeito do tema. Bom, começando pelas autoras, esse artigo tem a autoria de 4 mulheres, sendo a primeira a coordenadora, a professora doutora Célia Regina Trindade Chagas Amorim, que na época dessa pesquisa, em 2014, era professora da Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal do Pará, a UFPA, e foi coordenadora do projeto de pesquisa Mídias Alternativas na Amazônia, financiado pelo CNPq com a UFPA. Ela é também pós-doutora pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, e possui doutorado e mestrado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com bolsas do CNPq Brasil. E é formada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Pará, com atuação na área. Com relação às demais autoras, eu não encontrei muito a respeito, apenas informações que constam no artigo sobre elas. As duas primeiras, a Ana Paula Ramos da Silva e a Milene Costa Souza, em 2014 eram bolsistas desse projeto de pesquisa Mídias Alternativas na Amazônia, PIBIC da UFPA. E nessa época eram estudantes de graduação do terceiro semestre do curso de Comunicação Social Jornalismo da UFPA. A última autora, a Natália Cristina Rodrigues, à época ela era ex-bolsista desse projeto de pesquisa, e era estudante de graduação do sétimo semestre do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da UFPA. E por último dizer que este trabalho foi apresentado na divisão temática 7, Comunicação, Espaço e Cidadania, do 13º Congresso de Ciências da Comunicação na região Norte, realizado entre 1 e 3 de maio de 2014, também na UFPA. Então, para que fique mais claro o decorrer da minha apresentação, eu trago de antemão o escopo sobre do que se trata o artigo. Pois bem, nesse artigo, as autoras apresentam, dentro de um contexto de ditadura militar no Brasil, uma realidade à luz da imprensa alternativa ainda por ser contada, focando nos jornais Resistência e o jornal A Classe Operária, que apontam para uma resistência popular à ditadura imposta ao país, e em especial à Amazônia. Logo na introdução, é feita uma contextualização do golpe, onde elas explicam brevemente as inspirações do golpe e suas consequências ao longo do regime. Cabe então destacar que, na concepção das autoras, tratou-se de um golpe civil-militar, uma vez que havia a presença de grupos e instituições civis que contribuíram com esse golpe e a sua posterior manutenção no poder. Cito que no Pará, para se ter uma noção dessa presença civil, apenas 6 dos 30 cargos de maior responsabilidade no Estado foi assumido por militares. Os demais eram civis, em conluio com o regime. E dentre estes, como apontam, estavam empresários e grandes fazendeiros, políticos conservadores, uma parcela significativa da hierarquia da Igreja Católica e dos meios de comunicação de massas, que deram apoio incondicional às estratégias e ações dos militares na ocupação da região, como as autoras colocam no texto. Porém, vale destacar que também haviam na Amazônia instituições contrárias ao golpe, tais como o Comando Geral dos Trabalhadores, a União Acadêmica Paraense e o Partido Comunista Brasileiro, e a Ação Popular. No caso do Pará, que é a cidade em que as autoras concentram a sua pesquisa, também ocorreu um grande controle de comunicação, onde as grandes mídias elas focavam na propagação de uma mensagem anticomunista e de uma prosperidade do governo militar, a exemplo do então milagre econômico. E essas mídias elas sempre enalteciam os militares, sempre em troca de interesses, e desprezando pautas sobre a real situação dos planos militares de desenvolvimento para a Amazônia, que é o que veremos adiante. As autoras explicam também que as decisões dos militares sobre o controle e a utilização da Amazônia elas foram realizadas de cima para baixo, ou seja, em cima eles privilegiavam uma elite letrada nacional e regional, além da internacional. E para baixo, uma base composta por populações nativas, né? Caboclos, índios, seringueiros, colonos, e pelos camponeses e imigrantes analfabetos que vinham do Nordeste e da região centro-oeste do Brasil.
E adentrando nessa questão, na seguinte seção do artigo Amazônia, Capitalismo e Ditadura Civil-Militar, elas destacam que a Amazônia passa a ser entendida como economia de fronteira, significando que o crescimento econômico da região passou a ser visto como linear e infinito, ou seja, a Amazônia como tendo recursos infinitos, passando nesse sentido a ser cobiçada a entrar nos moldes do capitalismo e que para isso precisava antes se integrar ao restante do Brasil, economicamente falando. E tornaram-se cada vez mais frequentes, a partir daí, os empreendimentos privados, nacionais e estrangeiros, com o apoio dos militares. E foi durante a ditadura militar, como colocaram os autores, que a Amazônia passou do extrativismo, praticado anteriormente mais por povos nativos da região, e sem grande degradação, passou desse extrativismo para mãos de interesses nacionais e até internacionais. E para efetivar esse controle da Amazônia, os militares adotaram estratégias para a implementação do capitalismo na região, tais como a criação de instituições de fiscalização regional, como a SUDAM e o INCRA. Também a construção de rodovias de integração nacional, a Transamazônica, por exemplo, e as políticas de incentivo migratório e suas promessas de terra e de trabalho para o povo migrante. E com isso acabou acontecendo na Amazônia um desenvolvimento predatório e a transformação da terra em mercadoria, passou a ser vista como mercadoria, que passa a ser de propriedade privada. E nesse sentido havia uma contradição entre os discursos e as ações do governo ditatorial, que na verdade privilegiava o grande empresário e não o trabalhador migrante, e não as promessas que faziam. E ignorava também os habitantes já estabelecidos na região amazônica. E como consequência dessas desigualdades, havia conflitos pela terra entre grileiros, entre grandes proprietários, trabalhadores, indígenas, pequenos camponeses e outros atores sociais da época. E como a grande imprensa ela encobria esses conflitos, esses atores sociais só tiveram voz a partir da criação de um sistema de comunicação alternativo. Ou seja, as autoras falam aí de uma contra-comunicação, que tinha como pauta os conflitos ambientais, os conflitos por terra, moradia, grilagem, áreas indígenas ameaçadas por grandes latifúndios e por grandes projetos, e também as guerrilhas que houveram. Aí na seção seguinte do artigo, as autoras trazem um exemplo de conflito que foi muito bem coberto graças a essa mídia alternativa, que no caso foi a Guerrilha do Araguaia, que ocorreu entre 1972 a 1975 na região conhecida como Bico do Papagaio, que é uma tríplice divisa entre os estados do Pará, do Maranhão e Tocantins. E como elas mencionam, foi inspirado nas revoluções socialistas desencadeadas em outros continentes, como na Rússia, na China e a Revolução Cubana. E foi organizado pelo Partido Comunista do Brasil, inicialmente composto por 70 líderes estudantis, mas que depois se ampliou e se tornou uma guerrilha grande, e que tinha como pretensão implantar um movimento armado no Brasil para tomar o poder dos militares, fazer uma revolução. E esse conflito, infelizmente, acabou de forma trágica, após o envio de 10 a 20 mil soldados combatentes. Os acontecimentos dessa guerrilha só não ficaram silenciados na história porque se criou no período um sistema de comunicação alternativa, como eu havia mencionado. E entre eles, criou-se os principais, que as autoras destacam, é o jornal alternativo paraense, chamado Resistência, de 1978, pertencente à Sociedade de Defesa de Direitos Humanos, e o jornal alternativo A Classe Operária, porta-voz do Partido Comunista Brasileiro. Nas palavras das autoras, o jornal Resistência, fundado em 1978, com sua posição contra-hegemônica bem definida, procurava denunciar e combater os extremismos cometidos pelo regime na Amazônia. Daí mencionada duas matérias desse jornal. A primeira, chamada Na Trilha do Povo da Mata, denunciava e descrevia o drama dos familiares dos participantes da guerrilha, que realizaram uma busca com a finalidade de obter informações sobre os desaparecidos e mortos pelo combate. A outra matéria, intitulada
Guerrilha do Araguaia, 15 anos depois, Impunidade e Desaparecidos, revelava que, mesmo decorridos todos esses anos, nada foi esclarecido a respeito da guerrilha e dos desaparecidos. Já o jornal alternativo A Classe Operária, fundado em 1925, do Partido Comunista do Brasil, foi enfática na questão do conflito armado na região. Segundo as autoras, o jornal divulgava as propostas do partido, que tinha como ponto central a derrubada da ditadura pela luta armada e a convocação dos leitores para uma guerra popular. E, de acordo com Mourão, uma das referências utilizadas pelas autoras, ele declara que, de acordo com Lênin, cabia aos jornais comunistas educar as massas, organizar a classe operária e propagar a linha ideológica do partido, atividades resumidas por ele como propaganda e agitação. E dessa forma, as autoras explicam que essas mídias alternativas na Amazônia se configuraram como contra-hegemônicas, uma vez que, utilizando aí o conceito de Gramsci, né, de hegemonia, fazia oposição à hegemonia dominante, presentes na sociedade. Downey, uma das outras referências utilizadas, argumenta que o papel da mídia radical pode ser visto como de tentar quebrar o silêncio, refutar as mentiras e fornecer a verdade, principalmente em períodos de exceção como a ditadura militar. Portanto, para finalizar, o artigo visa demonstrar, por meio desses jornais alternativos, que a população do norte do país reagiu a várias formas de opressão do regime, como torturas, assassinatos, censuras aos jornais, e que, portanto, esse trabalho demonstra que as metas do governo militar para a Amazônia não foram estabelecidas tão facilmente como muitos estrategistas do golpe previram. Houve sim bastante resistência na Amazônia ao golpe. E concluem fazendo uma ressalva a necessidade de um sistema midiático alternativo para apresentar outra versão da história oficial nacional e regional, e o quanto são importantes para dar evidência aos que não têm voz. E com isso, eu concluo aqui minha apresentação e espero que tenha ficado clara essa questão das formas de resistência ao golpe na região amazônica e que não foi meramente aceito, né, pela população local. E que sim houve resistências e que ainda hoje se faz presentes nas lutas diárias pela preservação da Amazônia, dos povos ribeirinhos, dos povos nativos, né, dos povos indígenas, e na defesa da fauna e da flora amazônica. É isso, obrigado.